Bom, António, agora voltamos ao... Está psicologicamente... Está cardiologicamente... Está cardiologicamente... Comprei os fresquinhos aqui. Preparado para os 180 minutos de campeonato que faltam? O Benfica pode ser campeão marcando um golo e não sofrendo nenhum nos próximos 2 jogos. Não é? Pode, não, é. Sim, se isso acontecer... Isto é um empate 0-0 e ganhar por 0. Não, a aritmética está a ser algo. Vamos lá ver. Coisa terrível, não é? Este fenómeno é interessante para mim porque, à medida que faltam menos jornadas por disputar, agora faltam 2, não é? Aumenta o estado de ansiedade que eu sinto. Não porque seja mais difícil, porque é mais fácil, já houve vários obstáculos que foram ultrapassados, não, mas pela circunstância de qualquer erro não ser já recuperável. Essa é que é a questão, quer dizer, o medo disto é um jogo mal conseguido. António, imagine que vai a conduzir numa estrada de montanha com 2 precipícios, um de cada lado, e que vai a conduzir e que a estrada tem raios de proteção. Sim. E imagino que vai a conduzir e a estrada não tem raios de proteção. Isso é jogar na primeira volta, claro, e o outro é jogar na segunda volta. A estrada é a mesma, o carro é o mesmo, mas é que o Benfica está com os nervos que a pressão é muito maior. Mas também posso invocar um exemplo diferente, que do ponto de vista psicológico é muito interessante. Suponha que fazemos uma viagem de automóvel de 300 km, por exemplo, Porto para Lisboa. A pessoa, apesar de tudo, de vez em quando pensa que pode ter um acidente, não é? Isso era quando nós fomos descer agora depois para comemorar no Marquês, não é? Porto para Lisboa. Estou a imaginar. Continuo. Não, teria sido outra faz favor. 300 km, 200, não é que for. A Comemorar ainda não é desta. E a pessoa vai sempre com o receio de ter o acidente. Está assim, isto acontece, não é? Acho que acontece a qualquer um, não é? Está a 4, 5 km de casa e acha que já está coberto de qualquer acidente, que não vai tê-lo. E, no entanto, a probabilidade é a mesma, apenas medida por ser em menos tempo. Não é? Também se pode, portanto, ver o problema ao contrário. Isto só faltam 2 e, portanto... Mas essa ansiedade está a tomar conta dos jogadores do Benfica? Eu acho que está. Vamos lá ver. Eu acho... Isso é só para condicionar. O Benfica tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores com 20 anos ou menos ou ligeiramente mais. 6, 7 jogadores, não é? Sim. Portanto, é natural que lhes falte ainda a maturidade para momentos de pressão e de necessidade de concentração e de estabilidade emocional, como outros jogadores naturalmente têm e adquirem. Não é? Portanto, nesse aspecto, eu sinto isso. Aliás, é curioso que o Benfica, nos últimos 3 jogos em que fez remontadas, a saber, o Feirense, embora esse pouco diferentes, Braga, Sporting de Braga e Portimonense, verdadeiramente liberta-se dos demónios, desperta para o jogo, como quem diz. Agora, quer dizer, ganhou o à vontade que resulta de estar numa situação de perda e consegue, de facto, completamente virar os resultados. O que também é próprio, talvez, quer dizer, como quem diz, agora já não há nada a defender, a estarmos aqui todos em termeliques, vamos para a frente, e assim é que o Benfica ganhou os 3 jogos, foi indo para a frente e jogando bem a partir do momento em que sofre os golos, o que não deixa de ser também um aspecto positivo, não é? O problema é se sofre um golo a 5 ou 10 minutos de fim. E como o Rio Ave também já esgotou os golos no final de um jogo, creio que contra o Futebol veremos. Espero que isso não aconteça, mas evidentemente que o António assinava por baixo o mesmo resultado que o Porto fez em Vila do Conde. Quer dizer, apesar de tudo, eu gostava de ganhar para ter a hipótese de até empatar, se fosse o caso, com o Santa Clara. Mas vamos lá ver, racionalmente, e não é por ser benfiquista, acho que qualquer de nós diria o mesmo, se fosse Porto que tivesse essa situação, também diria o mesmo do Porto. Racionalmente, as condições para o Benfica ser campeão no atual contexto são elevadíssimas. Não quer dizer que o seja, mas são elevadas. Como ao contrário seria com o Porto. Eu recordo quando o Porto,
da volta ao gol do Kelvin. Nessa altura ainda não tinha tido um infarto, atenção. E esse era talvez um momento, era um momento que justificasse algum infarto. Mas são esses pequenos episódios, um atrás do outro. Quando o Porto ganhou, ultrapassou na penúltima jornada, mas apesar de tudo foi um jogo entre eles, porque o Benfica perdeu o campeonato verdadeiramente, foi na antepenúltima jornada com o Estoril. Foi o gol do Estoril. Sim, mas sem aquilo que aconteceu no Dragão. Mas podia acontecer aquilo no Dragão, desde que o Benfica ganhasse o Estoril era campeão. Não, foi o de garrace. Mas isso é que o futebol é engraçado. E eu a dizer, e depois o Porto foi fechar o campeonato em Passos Ferreira, que não era um jogo fácil. E, no entanto, ganhou, quer dizer, porque de facto acho que. No último jogo, eu não tenho memória. Não tenho memória de uma equipa. No último do jogo. Só não do tenho. Kevin, no resto. Do Kelvin, mas foi antes. Essa imagem do Este foi na Kelvin. penúltima, agora na última jornada. Não, que ficou mesmo, foi Jorge ajoelhado no Dragão. Eu lembro de Sporting com o Varzinho, de Sporting com o Beira-Mar, Salgueiros, o Varzinho, mais recente, o Varzinho lá. Varzinho lá, o Sporting ganha 2-1. O gol do Fernando Pérez, o Sérgio indiretamente saiu-lhe a boca para a verdade, como quem diz, o Sporting no Dragão não vai ser qualquer problema para o Porto, até porque é um jogo de natureza burocrática que antecede a final da taça. Não, o Sporting vai se apresentar no Dragão completamente descontraído. Agora, isso é verdade. porque já há bocado falámos sobre isso. Se o Porto tiver necessidade de ganhar o jogo, por qualquer razão, ou porque o Benfica ter escorregado, vai ser um stress muito grande para o Futebol Clube do Porto. Para o Sporting não, porque é a melhor coisa. Eu ainda ontem estava a ver o jogo e estava a dizer para o meu filho, isto é quase um jogo de treino, quer para uns, quer para outros. Já repararam que nestes 3 jogos que os 3 grandes fizeram nesta última jornada, marcaram 17 golos? Sim. É 8 muito gol, Sporting, 5 Benfica e 4 Porto. Houve um grande contributo do Sporting. É o campeonato português. É o campeonato português. Está bem, não, mas 8 e 4, apesar de tudo. Este ano houve muitos jogos de bar aberto. Foram 3 goleadas. E é curioso, eu estive a ler o seu artigo para amanhã, António. E o Bruno Lage completou com o Portimonense uma volta completa. É o 17º jogo, já jogou contra todos e tem uma vantagem significativa sobre o Futebol Clube do Porto. Tem, aliás, 40 e... Tem aqui, porque... O Benfica já fez 96 golos. O Benfica numa volta completa com 96 golos. Não, mas fez 49 pontos, o Porto 40 nestes 60 jogos. O Sporting 39 e o Braga 31. Porque isso corresponde à subida do Benfica, à recuperação do Benfica e descida do Porto. Golos marcados. O Porto é que desceu. Golos marcados. Golos marcados. O Benfica 65, o Sporting 38, com os 8 de ontem, o Porto 37. Pois, é uma diferença e grande. O Braga 22. Sim, quando o Bruno Lage tomou conta do Benfica, generalidade dos observadores, se não a totalidade, disse que se conseguisse chegar à pré-eliminatória e chegar à pré-eliminatória da Liga dos Campeões, porque estava em 4º lugar, seria uma proeza, tanto mais que tinha que jogar no Rio Ave, tinha que jogar no Porto, tinha que jogar em Alvalade, tinha que jogar em Braga e tinha que jogar em Guimarães. Pois, portanto, estes foram os jogos fora que o Benfica fez neste contexto. Portanto, era muito improvável que isto acontecesse. Ser campeão para o Benfica ou para o Porto neste momento é crucial. Desde logo pelo título, que é importantíssimo a nível doméstico, a nível nacional. Mas porque de facto garante e não tem 4 jogos no início da época, que são jogos que não são tão fáceis quanto isso. Não foram para o Benfica no ano passado, condicionam a época, e não serão para o Porto ou para o Benfica desta época também. Não? Joana? Mas o Benfica tem estado um bocado nervoso no princípio. Um bocado? É a favor, está a ser simpática. Pois, estou a ser simpática. Eu até acho que eu fico um bocado indecisa, não sei se, às vezes parece um misto, é possível isso acontecer, com as pessoas também acontece. Parece um misto de autoconfiança ou excesso de confiança. Não é. Pois, mas parece às vezes um excesso de confiança por já terem uma vantagem, ainda que estreita, mas tem uma vantagem, 2 pontos, em relação ao Porto. E pressão do campeonato, e esta tal pressão da estrada sem os raios. Parece um misto das duas coisas. Agora já vou só interromper para dizer uma coisa. Se o Benfica tivesse agora a jogar com o Chelsea nesta quinta-feira. Se o Benfica estivesse a jogar com o Chelsea, se tivesse era sinal que tinha eliminado a Eintracht e que estava a jogar pela final. E os clubes são para jogar. Não sei se aguentava. É assim. Aguenta. Aí é a receita do BP. Os sportinguistas estavam com o Benfica para ganhar a final.
E os Sportingistas estavam com o Benfica para ganhar a final da Liga Europa. Mas vocês também têm, além disso, além desta coisa do nervosismo, também têm ali um problemazito com o Gabriel, não é? Com a falta do Gabriel. Com o buraquito do Gabriel. Isso muito importante. Não me venham cá com histórias, porque há a parte psicológica, sem dúvidas, quem sou eu para dizer o contrário, mas a faltinha do Gabriel tem sido difícil. Acabou este jogo com um duplo pivô, com o Florentino e com o Jetson. Tem sido difícil de resolver. Dois miúdos. Tem sido difícil de resolver. Não é? É ou não é? E não sei se não subestimaram um bocado isso. Ali, pelo menos, também é normal, não é? Tipo, pois. Eu fiquei em casa, tem o Gabriel acabou-se, não é? Pois. Tanto quanto eu sei. Tem uma série de golos sofridos em casa. Em relação ao Porto, deixa-me trazer a conversa para o Porto. Vamos lá. Porto ganhou um jogo normal. No fim do jogo, as coisas voltaram a entornar. Vamos ver aqui. Vamos lá ver. Uma peça que estava feita. Pois. Isto já foi com a... Sim, eles foram para o balneário e um quarto hora depois regressaram. Estavam os dois claques, uma em cada topo. Este é o diretivo, no outro topo estavam os Super Dragões. E aqui chega a haver aqui um encontro imediato de terceiro grau com o lume e com o lume aceso e com do outro lado tinha havido aquela cena do Herrera pedir desculpa aos adeptos de megafone em punho. Joana, isto não é terceiro mundismo. Não, isto é péssimo que isto aconteça. Eu acho que aquilo que se tentou fazer aqui foi... eu não tinha visto isto bem porque eu estive fora estes dias, perdi um bocadinho aqui o fio à meada, mas daquilo que eu pude compreender, inicialmente os jogadores tinham saído, não é? Não tinham cumprimentado a claque, tinham saído e depois voltaram para trás. Parece que é uma estratégia... Quarto hora depois. Exatamente. Contenção de danos, não é? Minimização de riscos, contenção de danos. Eu compreendo, não é? Não causar Mas os jogadores não cumprimentaram a claque porque tinham sido ofendidos na semana anterior. Eu sei, que nós falámos disso cá. Nós falámos disso até bastante sobre cá. E aqui parece, por isso mesmo, é que parece que é uma estratégia de minimização de riscos, não é? Estar aqui um bocadinho... mas eu sinceramente acho que não funciona. Eu compreendo que haja aqui uma boa intenção de não fazer moça na estrutura do Porto e acho que não vai fazer, sinceramente, mas eu acho que este não é o caminho, é aquilo que nós falámos da semana passada. Eu acho que o caminho é pôr as claques na ordem. Eu não gosto nada de ver esta cena aqui, até ecologicamente, fisicamente, este declive aqui que nós assistimos aqui nos planos me fere a minha sensibilidade estética, para não dizer outra coisa. E, portanto, acho que as claques têm que ser postas na ordem, sinceramente, não é? Cada um tem o seu papel. As claques também poderão, até... Eu prefiro que não tivessem papel nenhum, como disse aqui na semana passada, mas até poderia conceder que tivessem algum papel, mas não é este. Não é? Não tem que haver aqui nenhum Ave César, o que seria? Não faltava mais nada. Fica a ideia de que os clubes, e não é o Porto só, mas é o Porto também. Mas é o Porto também. Também, que estão a ficar reféns das claques que sequestrados. Estão a tomar demasiado poder. O Sporting, há um ano, foi o que se sabe, a direção do Sporting tem tomado medidas nesse aspecto. Tem-me surpreendido nesse aspecto pela positiva. Nesse aspecto, o Benfica não consegue ter mão. O Benfica não controla? O que aconteceu agora foi absolutamente lamentável, é pouco. Mas não controlam porque não querem. Lamentável é pouco. Eu não escrevi sobre isso no meu artigo para amanhã porque não sabia ainda. Pois, foi José Manel, foi muito mau. São todos maus. Deixa-me só dizer o seguinte. O que aconteceu na festa do Sporting é uma coisa sem sentido. Tem tanto para festejar. Não, mas deixa-me só dizer o seguinte. Essas questões do relacionamento entre as elites dirigentes com as claques é porventura um dos assuntos que devia suscitar uma reunião ao mais alto nível por parte de todos os presidentes dos clubes. Estas é que são as grandes questões que se levantam para o futebol português. Porque já falámos várias vezes, já falámos até de outras épocas aqui no programa, que é os verdadeiros interessados no negócio do futebol nem sequer sabem olhar pelos seus próprios interesses. Sim, claro, é isso. Naturalmente que sim, porque no dia em que eu conseguir ver, e é uma felicidade para mim, porque eu já passei por essa situação, eu já estive sentado na tribuna de honra do Estádio das Antas, já estive sentado na tribuna de honra do Estádio da Luz, já estive sentado na tribuna de honra de imensos estádios de futebol, institucionalmente sentado, salvaguardando sempre, quer de um lado, quer do outro,
o respeito devido entre dirigentes, independentemente dos nossos fervores clubísticos, e depois vê-se este clima de guerra. Porquê? Porque os dirigentes também dão altos a que isto aconteça. Mas, historicamente, as claques aparecem com o beneplácito dos dirigentes como guardas pretorianos no tempo das Assembleias Gerais. Exatamente. Iam para as Assembleias Gerais condicionar as Assembleias Gerais. É assim que elas nascem. Claro, eu lembro-me tão bem de certas imagens. Não, há imagens. Não, é assim que elas nascem. E por isso não é por ter sido apoiante e por apoiar o atual presidente do Sporting. Ainda escrevi há poucos dias uma coisa, foi uma pequena nota, dizia que um pequeno pormenor que me parece importante. É a postura institucional do presidente do Sporting Clube Portugal. Porque é fácil ser populista, há bocado falávamos sobre isso. É muito fácil ser populista, sobretudo na altura das vitórias e dos sucessos. É mais difícil quando há problemas. Sérgio, mas olha que o seu presidente tem-me surpreendido pela positiva, nesse aspecto das claques. Não, estou a dizer... Muito pela positiva. Não, porque, Joana, repare. Porque ele tem aquele ar, não me leva a mal, mas tem ar que não parte um prato. Exatamente. Não é? Mas tem sido ali, rijo, tem sido firme. Não, mas sabe que às vezes a noção... Não é preciso estar aos berros. Pois não, claro que não. Agora, aliás, os berros só desqualifica, claro, não é? Quem está aos berros. Neste mundo do futebol, tudo depende muitas vezes da bola na trave, do árbitro que não marca ou marca um penalti. Bem sei. E repare bem, isto agora acalmou porquê no Sporting? Já acalmou um bocado porquê? Porque ganharam o Campeonato Europeu de Futsal, a equipa de futebol está a corresponder, portanto, as tais vozes dos mesmos de sempre começam a baixar. Mas o importante é saber estabelecer um lado, uma diferença, uma margem de segurança relativamente às claques. As claques são importantes. Agora, as regras para as claques são as direções que as ditam. São as direções que as ditam, não há ninguém. E esse presidente do Sporting tem sabido, nesse aspecto, tem sabido ir muito bem pôr os pontos nos is. Sob pena, qualquer dia, ninguém pode ir a um estádio de futebol, não é? O Sérgio não estava cá a semana passada, mas foi sobre isso que nós falámos. Eu continuo a advogar... Eu vi o programa. Eu continuo a advogar que, sinceramente, para mim, acabavam-se as claques.